Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais uma aula semanal. Nós estamos estudando escatologia e uma das coisas que você vai observar aqui no livro do Meyer Pearman é que quando ele aborda essa questão escatologia, ele foca nos temas principais. Eu disse que há várias escolas escatológicas, mas dentro da escatologia existem verdades universais e centrais, que independente da escola, essa verdade vale para todos, tá certo? Hoje, por exemplo, nós vamos ver sobre a ressurreição, a vida futura e o destino dos justos. Então, de maneira abrangente, nós vamos tratar destes três assuntos: ressurreição, vida futura e destino dos justos, tá bom? Então, se você quiser acompanhar aí no seu livro, nós estamos na página 235. Como você ainda pode perceber, eu ainda estou um pouco rouco. O último seminário que eu fiz foi um pouco extravagante no sentido de quantidade de palestras. E como eu também tenho a igreja, o canal aqui, então a gente não para de usar a garganta. Aí fica difícil para recuperar plenamente. Mas nós estamos aqui para tentar te servir e te ajudar aí nessa compreensão dos textos. Bom, primeiro a questão da importância da ressurreição, e isso já traz aqui uma pergunta que sempre os mortalistas fazem. Afinal de contas, se um indivíduo, a alma dele sai do corpo, vai para Cristo, nós estamos falando aqui do salvo, por que esse salvo precisa ressuscitar se ele já está com Jesus Cristo? Bom, essa pergunta é muito simples de responder. Quando Deus fez o homem, ele fez um ser de modalidade diferente. O anjo é um ser espiritual. Ponto. Já o homem é um ser que tem a capacidade de desfrutar do mundo físico e do mundo espiritual. Se nós pegarmos Adão no paraíso, ele desfrutava de todas as coisas boas físicas e materiais que Deus havia feito. Então ele podia usufruir plenamente do jardim. Mas na virada do dia, ele desfrutava de algo mais, que era a presença de Deus. Adão e a Eva tinham o privilégio de experimentar o mundo físico que Deus criou para eles e também o mundo espiritual, desfrutar da comunhão do Criador. Logo, para que vai haver ressurreição? Porque nós teremos um corpo restaurado e nessa visão futura de restauração, nós seremos e teremos mais do que Adão e Eva tiveram. É algo assim espetacular as promessas de Deus neste aspecto. Por que eu preciso ressuscitar? Porque Deus quer que eu desfrute algo mais que só em espírito eu não desfrutaria. Então, assim, é algo maravilhoso esse entendimento. As seitas geralmente não têm esse entendimento, eles são materialistas, eles só veem o desfrutar no mundo físico. Então, na cabeça de testemunhas de Jeová e de adventistas, o indivíduo, quando morre, para de existir. Este é um grande erro destes membros e seitas. Mas vamos lá. Muito bem, ressurreição. O que diz aí o Meyer Pearman? A morte física foi a expressão externa da morte espiritual, a qual é a consequência do pecado, visto que o homem se compõe tanto de alma como corpo. A sua redenção deve incluir a vivificação de ambos, da alma e do corpo. Embora o homem se torne justo perante Deus e vivo espiritualmente, seu corpo morrerá como resultado da sua herança racial de Adão. Mas desde que o corpo é parte integrante de sua personalidade, sua salvação e sua imortalidade corporal não se completam enquanto seu corpo não for ressuscitado e glorificado. Assim ensina o Novo Testamento. Então, o Meyer Pearman está resumindo justamente isso que eu introduzi aqui para você. Nós precisamos
receber a ressurreição porque está no plano de Deus. O homem, ele é composto de uma parte espiritual e de uma parte material, de uma parte metafísica e de uma parte física, de uma parte intangível e de uma parte tangível. Ou seja, a salvação completa, ela vai acontecer na volta de Jesus, no arrebatamento da igreja e na glorificação deste corpo, tá bom? Meyer Perman escreve sobre a natureza da ressurreição. E aqui temos umas questões importantes. Por favor, preste muita atenção. Relação. Haverá alguma relação com o velho corpo, fato que Paulo ilustra pela comparação do grão de trigo. Então Paulo fala que o grão de trigo, ele tem que morrer para a semente brotar e nascer o pé de trigo. Obviamente que este corpo, ele precisará passar por um processo para se tornar imortal. Mas, é importante notar, ainda será este corpo, transformado, mas este corpo. Quando você lê 1 Coríntios 15, aquilo ali não é só a crença de Paulo. 1 Coríntios 15 tem também parte da cosmovisão dos fariseus. Os fariseus também entendiam assim. Só que quando você lê os documentos dos fariseus, e eu acabei estudando esse assunto quando eu tive que debater com um adventista sobre essa questão dos fariseus e do estado intermediário e da glorificação eterna, porque os fariseus pensam muito semelhantemente a nós, eu observei o seguinte: os fariseus falam de outro corpo que nós receberemos, mas esse outro corpo, eles se referem a este mesmo corpo glorificado. Por isso que Paulo, quando escreve 1 Coríntios 15, ele deixa tudo ali concatenadinho, bonitinho, para que as pessoas não façam justamente essa confusão. Os espíritas kardecistas pegam, por exemplo, os textos dos fariseus para dizer o seguinte, alguns até entram por esse caminho, que eles estavam pensando numa incorporação ou numa reencarnação. É óbvio que não era isso que os fariseus pensavam. Embora não são só os espíritas que fazem essa confusão, há judeus reencarnacionistas. Lembrando que, apesar disso, eles não pensam como os kardecistas, ou como os budistas, ou hinduístas, ou os animistas. Mas em alguns aspectos tem ali judeus, hoje, dentro da cosmovisão do universo judaico, que acreditam assim. Se você entrar no site da Aline em Israel, ela faz uma entrevista lá com o rabino dela. E o rabino, que é o pastor dela, justamente explica isso. E ele acredita em reencarnação. Gente, isso é uma degradação doutrinária, não tem base na lei de Moisés, nós vamos ver isso aqui já já, não tem base na teologia judaica primitiva. Isso já podemos dizer que na época de Cristo começou essa mistificação e hoje piorou muito mais, mas não que isso tenha a ver com Moisés e com os ensinos primitivos do judaísmo. Tá? Obviamente que você deve entender que a nação de Israel ela está se preparando para receber o anticristo, que eles vão acreditar ser o Cristo. Então, a cada dia que passa, nós observamos que os mais ortodoxos e conservadores entre os judeus, eles estão perdendo a essência e estão acreditando em coisas extremamente estranhas. Continua Meyer Perman. Realidade. Os corpos glorificados serão reais e tangíveis. Por que o Meyer Perman está escrevendo isso? Porque há doutrinas, entre elas os docetas no mundo antigo, que ensinam que você pode ter uma vida ressurreta, mas sem corpo tangível. No caso de Jesus, eles ensinaram que ele estava aqui, mas era só uma silhueta, não era o verbo encarnado. Tá? Depois essa doutrina vai entrar para a gnose, e essa gnose vai negar a encarnação do verbo. Por isso que João vai dizer que quem nega a encarnação do verbo é o anticristo, está falando dos gnósticos.
E hoje nós temos as testemunhas de Jeová que ensinam que a ressurreição de Cristo não foi com aquele corpo que ele morreu. Aquele corpo morreu, foi transformado. Não. Eles acreditam que Jesus é apenas um espírito novamente, mas num outro estágio no céu. Logo, eles negam a ressurreição literal de Jesus Cristo. Tá? Então é importante frisar esse ponto, porque há muita seita criando confusões por aí. Incorrupção. Levantado em incorrupção e em poder. O corpo ressuscitado, diz Meyer Pearman, será livre de enfermidade, dor, debilidade e da morte. Apocalipse 21, verso 4. Então, o que está dizendo aqui a palavra de Deus? Que esse corpo não terá mais essa situação que nós temos hoje. Nós envelhecemos, nós ficamos doentes e acabamos morrendo. Inclusive, aqui vale uma nota, quando você pega Isaías 53 e fala que Jesus levou sobre si nossos pecados e também as nossas enfermidades. É importante notar que o profeta está falando de algo futuro. Os pecados nós cremos pela fé que estamos redimidos, por isso somos salvos. Agora, o corpo que não vai ter mais enfermidade não é aqui na terra por enquanto, é na glorificação. Não estou negando que Jesus não possa curar um doente. Não estou negando isso. Eu creio nos dons do Espírito Santo. Eu creio que alguém doente possa receber uma oração e pela fé ser curado. Eu não estou dizendo isso. Mas aquela doutrina que o Kennedy Hagin, Benny Hinn e outros pregadores da confissão positiva pregam está errada. Eles fazem uma confusão. Eles pegam Isaías 53 e tentam colocar no contexto atual da vida da igreja. E a Bíblia, em Apocalipse 21, 4, deixa explicadinho e bonitinho que esse corpo só não terá mais enfermidades depois da ressurreição. Então toda essa doutrina, confessa, declara, você não tem mais enfermidade, ele já levou sobre si as tuas enfermidades. Isso não é para agora. É verdade, é uma verdade que eles estão falando, é correto. Jesus realmente levou as nossas enfermidades, mas a aplicatividade dessa promessa é no futuro, na ressurreição do corpo. Então tem que tomar muito cuidado, porque isso pode gerar uma grande confusão. Glória. Diz Meyer Pearman, assim, o espírito do homem, originalmente inspirado por Deus, agora passa uma existência dentro de um corpo perecível, que é o que nós vivemos hoje. Mas na ressurreição será revestido de um corpo glorioso, próprio para ver a Deus face a face. Então nós seremos ressuscitados e poderemos contemplar a glória celestial. Eu ainda não sei, que mesmo com o corpo glorificado, se realmente nós poderemos encarar Deus face a face. Tá, isso é uma questão mais polêmica, daria para fazer um vídeo só sobre esse assunto, não vou entrar aqui no mérito. Continua Meyer Pearman, sutileza, isto é, o poder de penetrar as substâncias sólidas. Ao andarmos pela terra em um corpo glorificado, não seremos impedidos por coisas mínimas, como seja um muro ou uma montanha. Simplesmente os atravessaremos. Aí ele manda ver João 20, 26, porque Jesus glorificado e ressurreto, ele atravessa uma parede. Ele desaparece conversando com os discípulos de Emaús na mesa. Ele desaparece dali e vai para outro lugar. Então esse corpo, embora tangível, real, físico, ele também vai ter poderes que nós não podemos imaginar. Ele vai poder, por exemplo, atravessar algo sólido. Isso é uma coisa assim que parece demais para a nossa mente humana, mas é o que a palavra de Deus diz sobre esse corpo glorificado. Ele vai sair do estado físico e atravessar uma parede, depois voltar para o estado físico, ser transladado de um lugar para o outro. É um negócio fantástico. É um negócio fantástico. Dá até um arrepio só de pensar nessa questão. Então, sobre a ressurreição, algumas verdades são essas daí que eu estou te falando. E eu pessoalmente, fico maravilhado de pensar nisso. Um corpo imortal, um corpo glorioso, um corpo que pode atravessar objetos,
um corpo que pode experimentar coisas. É fantástico isso, né? E outro dia alguém me perguntou, pastor, Jesus ressurreto, ele comeu um pão, ele bebeu um vinho, ele comeu um peixe. Vai ter banheiro no céu? E aí eu estava outro dia conversando com uma professora de química e nós estávamos discutindo esse assunto, uma doutora em química. Então nós sabemos muito bem que, por exemplo, o jovem, quando ele come uma comida, seja qual for, e ele se alimenta daquilo, a absorção dele é maior, daquele alimento, do que o idoso. Então, o idoso, comendo o mesmo tanto de comida que um jovem, ele vai ter uma metabolização diferente. O que nós estávamos conjecturando? E aqui está no nível da conjectura. Obviamente que não vai ter banheiro no céu. Ou seja, esse corpo glorificado, ele vai ter a capacidade de absorver aquele alimento. Então, tanto que eu precisar comer, eu comerei, embora ele não precise de comida para sobreviver. Mas quando eu comer alguma coisa tangível, física, ele absorverá toda aquela comida. Então eu não vou precisar ejetar restos dessa comida ou comida processada, porque quando a gente vai no banheiro, as fezes é comida processada. O corpo tirou o que tinha que tirar daquele alimento e o que sobrou, o que ele não aproveitou, ele joga fora. Quando você toma vitamina C, por exemplo, aquele cápsula de 1 grama, o teu xixi sai bem amarelo, porque você não absorve todo. Então o que você não consegue absorver, o organismo joga na urina. Não acontecerá provavelmente nesse corpo glorificado que nós teremos. Legal esses assuntos, né? Eu, de novo, fico assim maravilhado de pensar sobre isso. Eu acho uma coisa... Isso sim é glorioso para nós discutirmos, debatermos, conjecturarmos, porque esse é o tipo de assunto que é espiritual. E nós não precisamos, apesar de divergirmos em alguns aspectos desta temática, nós não precisamos brigar, isso não tem a ver com heresia, tá? Isso tem a ver com coisas espirituais e gloriosas que viveremos. Claro, o que as TJs ensinam sobre a ressurreição é heresia. Eles negam a ressurreição. Diz que o corpo de Jesus foi aniquilado, isso aí é heresia. Isso não está na palavra. Mas as outras questões nós podemos e devemos conjecturar. Maior Primo ainda fala sobre a vida futura. Olha o que ensina o Antigo Testamento sobre a vida futura. Primeiro, diz Maior Primo, a frase congregado ao seu povo, Gênesis 25, 8, ou aos pais, usada por Abraão, Moisés, Arão e Davi, deve referir-se à existência consistente após a morte e ao sepultamento. Então veja, o que Maior Primo está dizendo? Que mesmo no Velho Testamento nós temos o estado intermediário. Lembra que nós estudamos na outra aula? Então, quando os patriarcas falavam destes assuntos, né, congregar-se ao seu povo, etc. e tal, ser juntado aos seus filhos, ou ser juntado aos seus pais, eles estavam falando desse estado intermediário, que eles chamavam de Sheol, que em grego é Hades, ou Hades. O que isso mostra? Que existem palavras diferentes para sepultura, por exemplo. Tá certo? Então, nós temos palavras como Sheol e Hades para explicitar o estado intermediário, a mansão dos mortos, a habitação daqueles que morreram. Enquanto Minema, Minemeio, acho que é no grego Minema, Minemeio, então Keber em hebraico, depois eu coloco na edição do vídeo aí para você, bonitinho, tá? E Minema, Minemeio em grego, ou seja, existem palavras específicas para sepultura, tanto no hebraico quanto no grego, enquanto que existem palavras no mundo espiritual para falar de local da alma dessas pessoas. Tá entendendo? Então, quando eu falo de Sheol ou Hades, eu estou falando de um estado intermediário onde as almas são colocadas. E quando eu falo de Keber ou Minema, ou Minemeio, eu estou falando de sepultura. Se Jesus quisesse usar tais palavras, ele usaria. Ele não usou.
Segunda observação sobre o ensino do Antigo Testamento sobre a vida futura. As transladações de Enoque e Elias provam com certeza a existência de uma vida futura de felicidade na presença de Deus. Ou seja, eles acreditavam num céu, num lugar superior com relação à vida terrena. E a prova é que eles entendem que Enoque e Elias foram transladados para um lugar mais elevado. Elias até hoje é esperado pelos judeus, porque ele vai fazer a precursão ou ser o precursor do Messias. Ele vai entrar falando que o Messias virá e então o Messias aparecerá aos judeus. Nós sabemos que no Novo Testamento, João Batista fez o papel, ele veio no mesmo espírito de Elias e ele foi o precursor do Messias. Elias, eu creio que ele realmente voltará, porque ele será uma das duas testemunhas lá de Apocalipse, e ele vai realmente falar da volta literal de Jesus, na qual os judeus irão aceitá-lo como verdadeiro Messias. Terceira questão, diz Meyer Perma: quando Jacó disse, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura, literalmente Sheol, e assim traduzida na versão brasileira, Gênesis 37, 35. De maneira nenhuma ele se referia à sepultura literal, pois ele supunha que o corpo de José fora devorado por uma fera. Então aqui está uma prova bem antiquíssima de que os patriarcas acreditavam na imortalidade ou imperecibilidade da alma. E aqui está uma prova. Por fim, agora sim já não é o estado intermediário, mas o estado futuro de glorificação, Daniel 12, 1 e 2 e Jó 19, 26, mostra a doutrina da ressurreição dentre os mortos. Isso no Antigo Testamento. Jesus vai citar Daniel 12, lá em João capítulo 5. Logo, nós vemos que sim, apesar de insípida a doutrina tanto do estado intermediário quanto da glorificação futura e ressurreição, já era crida pelos judeus. Importante nós deixarmos isso explicitado aqui. Continua Meyer Perma agora sobre o ensino no Novo Testamento. O Novo Testamento é muito claro com relação à vida futura, né? Então ele diz assim, Meyer Perma: o Novo Testamento reconhece a existência no além-túmulo, na qual a vida espiritual continua sob novas e melhores condições. Entrar nessa vida é o supremo alvo do homem. Aceitando o próprio Cristo, o crente já, na vida presente, passou da morte para a vida. Isso, entretanto, é somente o princípio. Sua plenitude pertence à existência que começa com a ressurreição da vida. Existe uma vida vindoura, agora está oculta, mas se manifestará quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer. Cristo dará a coroa da vida prometida àqueles que o amam. Então, Meyer Perma está falando dessa ressurreição futura, que está muito explícita no Novo Testamento. O Novo Testamento deixa mais claro ainda sobre o estado intermediário, entre a morte e a ressurreição do indivíduo, e depois a glorificação desse indivíduo que passou nesse momento na volta de Jesus. O destino dos justos, a natureza do céu. E aqui, gente, é engraçado. Outro dia eu assisti um filme sobre o céu, um filme evangélico, e o pastor estava nesse filme dizendo que ele tinha pregado muito pouco sobre o céu. Aí eu fui fazer uma análise dos meus próprios sermões. E eu comecei a observar que eu também tinha pregado muito pouco sobre o céu. Nós pregamos muito pouco sobre o céu. Pode observar aí na sua igreja. Se você falar com uma testemunha de Jeová, ele prega muito sobre a terra, que você vai morar na terra, que a terra é teu lar, que a terra é o lugar que Deus preparou para você, é aqui que você vai morar, não tem céu, céu é só para os 144 mil, etc, etc, etc. Mas nas igrejas evangélicas, protestantes, que nós acreditamos que vamos morar no céu, é impressionante como nós falamos pouco de céu. Tá certo? Isso é uma coisa problemática. Gente, o céu é a nossa esperança.
É de lá que aguardamos o Senhor, é para lá que nós iremos. O céu é a bendita esperança da igreja. Pelo amor de Deus, a gente precisa pregar mais sobre o céu, e eu tenho resolvido esse assunto, porque eu sempre prego sobre o céu agora, e nós temos que falar mais sobre essa temática. Diz Meyer Perman, uma cidade, eu peguei aqui sobre vários pontos sobre o céu, eu peguei esse aqui para que dar uma resumida, tá? Porque não dá para eu ler todo o livro. Mas sobre a natureza do céu, diz Meyer Perman, uma cidade celestial, sugerindo a ideia de uma sociedade organizada. Devemos distinguir as seguintes 3 fases na condição dos cristãos que partiram desta vida. Primeira, existe um estado intermediário de descanso enquanto aguardam a ressurreição. Segunda, depois da ressurreição, segue-se o juízo sobre as obras, ou seja, o galardoamento dos crentes, que tem a ver com a premiação, não para condenação, apenas para galardoamento mesmo. Terceira, o fim do milênio, descerá do céu a nova Jerusalém, o lar final dos remidos. Então, essa ideia de que a nova Jerusalém descerá do céu nos mostra o quê? Que Deus estará junto, unirá o céu e a terra em uma nova existencialidade. Tanto que em Apocalipse, e eu não sei o que o Meyer Perman quer dizer aqui sobre essa questão do milênio, mas eu creio que durante o milênio a Jerusalém estará sobre a terra e nós reinaremos com Cristo no milênio. Mas no final do milênio, o Apocalipse diz, e haverá novos céus e nova terra. Aonde será o céu e onde será a terra? Gente, não vai ter limites para isso. Porque o paraíso que Adão e Eva vivia era tanto parte da terra quanto o céu. Como, pastor? Horas, Deus estava ali. Deus passeava todo dia ali. Aonde está Deus é o céu. Você está entendendo? Então, esse novo céu e nova terra que haverá no futuro será o nosso lar. Porque nós podemos estar num lugar tangível num instante e num outro instante na cidade celestial. Logo, com esse corpo glorificado, nós desfrutaremos tanto do mundo espiritual quanto do mundo tangível, como era o plano original de Deus. Mas no céu, porque o céu para nós é onde estiver Deus. Isso é muito importante de nós vivenciarmos. Natureza do céu. Meyer Perman continua. A nova Jerusalém descerá do céu, faz parte do céu e, portanto, é o céu no pleno sentido da palavra. Sempre que Deus se revela pela sua presença pessoal e glória celeste, aí é céu. E dessa maneira podemos descrever a nova Jerusalém. Por que desce essa cidade do céu? O propósito final de Deus é trazer o céu à terra. Ele tornará a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então Deus será tudo e em todos. Embora a Nova Jerusalém, conclui Meyer Perman, não chegue até a terra, ela será visível aos moradores terrestres, pois as nações andarão à sua luz. Acho que, entendo eu, que ele está se referindo ao milênio. Mas no final, quando houver novos céus e nova terra, nós viveremos para sempre com o Senhor. Continua Meyer Perman sobre a necessidade do céu. O estudo das religiões revela o fato de que a alma humana instintivamente crê que existe um céu, isso em todas as religiões. Esse instinto foi implantado no coração do homem pelo próprio Deus, o criador dos instintos humanos. Também o céu é essencial às exigências da justiça, os sofrimentos dos justos sobre a terra e a prosperidade dos ímpios exigem um estado futuro no qual se faça plena justiça. A Bíblia ensina que tal lugar existe. Então, Meyer Perman está deixando claro que existe um céu. E este céu é onde Deus estiver, porque nós estaremos lá. Quando você pega Apocalipse capítulo 7, do verso 9 em diante, há um povo aglutinado ao redor de um trono, que Deus está naquele trono. Então, onde estiver o trono de Deus, nós estaremos ao redor. E esse lugar é o céu. As bênçãos dos céus, alegria coletiva. Por natureza, o homem é um ser social. O homem solitário é anormal.
Se na vida presente os gozos sociais proporcionam tanta felicidade, como não será muito mais glorioso e amável comunhão social no céu? Então aqui Maior Primo está falando sobre essa exaltação coletiva da igreja. Por isso que não pode existir desigrejados. Porque eu sozinho não sou igreja. Eu sou o templo do Espírito Santo. Igreja eu não sou. Até ouvi outro dia o Pablo Marçal dizendo, você é igreja. Não, eu não sou igreja. Eu posso ser parte da igreja, eu posso ser o templo do Espírito Santo, mas a igreja, eu só estou nela no coletivo. Não existe igreja no individual. A própria palavra seria um paradoxo, porque eclésia são os chamados. Se são os chamados, eu não sou a eclésia, eu sou parte da eclésia. Um tijolo não é o prédio, um tijolo é parte do prédio. Então não existe igreja sozinho. Quem vai morar no céu quer viver em coletividade. Para terminar, Maior Prima diz sobre as bênçãos do céu. Comunhão com Cristo, não só com Cristo, com a Trindade, né? A qual não o havendo visto, há mais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com o gozo inefável e glorioso. 1 de Pedro 1,8. Naquele dia seremos como ele é. Os nossos corpos serão como o seu glorioso corpo. Nós o veremos face a face, Cristo. Aquele que pastoreou o seu povo no vale das lágrimas, no céu conduzirá esse povo de gozo em gozo, de glória em glória e de revelação em revelação. Então aqui fechamos as bênçãos do céu. Se você pegar aqui no livro, ele cita outras bênçãos que terá no céu. Você percebeu que eu peguei duas. A questão coletiva do povo no céu, que vai ser uma bênção, e a questão da comunhão com Cristo. Mas não só comunhão com Cristo. Nós desfrutaremos da comunhão com o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Amém? Gente, que assunto maravilhoso, né? Eu gosto muito desse assunto, é um assunto que dá para falar muita coisa e vale muito a pena. Então, fique ligado, mais umas 2 ou 3 aulas nós terminaremos escatologia e todo o nosso livro e o nosso curso de teologia básica. Para os interessados, nós vamos colocar depois esse curso lá na Simpla. Vai ter um procedimento lá, você vai poder fazer uma avaliação e gerar o teu certificado. Vai ter um pequeno custo, porque a Simpla cobra, mas vai ser um jeito de você que está acompanhando a gente todos os dias, todas as segundas, né, poder gerar o seu certificado. Tá bom? Querido, muito obrigado por mais uma segunda-feira. Mais uma vez, desculpa aí a minha deficiência vocal. E se Deus assim preparar, nós estaremos juntos na próxima segunda-feira. Um grande abraço e Deus te abençoe.